Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados da Câmara Municipal de Lisboa e de Sintra e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco a partilhar as suas reflexões sobre as propostas de lei e o projeto, a proposta também do PS de arrendamento urbano e de reabilitação urbana. Eu vou-lhes apenas colocar duas questões sobre as possíveis consequências da aplicação da lei de arrendamento urbano apresentada pelo Governo, para lhes pedir a vossa opinião sobre essas consequências e a forma até como nas câmaras iriam lidar com elas. Mas permitam antes contextualizar isto, começando por dizer, em primeiro lugar, que para nós só faz sentido discutir estas questões se tivermos sempre como pano de fundo a questão do direito à habitação. Tudo o resto tem que convergir neste sentido. Garantir o direito à habitação, que aliás é um direito que está consagrado na Constituição, devendo o Estado adotar políticas ao nível do poder central e do poder local, no sentido de garantir que todos os portugueses possam ter o direito à habitação assegurado. Portanto, esta é uma questão central para nós. Infelizmente, o Governo, com esta proposta de lei, vai no sentido contrário. Diz no preâmbulo da sua lei, de forma clara e inequívoca, que o seu objetivo é criar um verdadeiro mercado de arrendamento. Ou seja, na base daquilo que tem sido a sua política, quanto menos Estado, melhor, é assim que pensa o Governo, e, portanto, é preciso retirar o Estado desta área e deixar que o mercado componha todo este problema, com a esperança que o mercado possa assegurar o direito à habitação. Em nossa opinião, não vai ser isso que vai acontecer, vai ser exatamente ao contrário. Deixar o Estado de influenciar esta área e entregá-la ao mercado vai levar, na prática, à negação do direito à habitação, vai levar ao despejo sumário de milhares e milhares de famílias, principalmente as mais carenciadas. Na sua proposta, o Governo dedica uma grande atenção à questão dos despejos, alargando as situações em que é possível efetuar o despejo e criando um novo procedimento especial que aqui já foi referido. E esta questão é tão central na proposta de lei do Governo que nós até lhe chamamos simplesmente Lei dos Despejos. A proposta de lei número 38, para nós, é a Lei dos Despejos. A propaganda governamental tem tentado passar a ideia de que as pessoas mais idosas, com 65 ou mais anos, não poderiam ser despejadas de acordo com esta proposta de lei. Aliás, no início deste mês, a Sra. Ministra Assunção Cristas esteve aqui nesta comissão e insistiu nesta questão. As pessoas mais idosas, com 65 anos ou mais, estão protegidas. Em nossa opinião, não é assim e resulta de uma leitura da proposta de lei. Permitam-me dar-lhes um exemplo concreto. Um casal com mais de 65 anos, ambos os membros deste casal, que pagam uma renda anterior a 1990 de cerca de 30, 40, 50 euros. Este casal recebe a pensão mínima nacional, cada um deles de 254 euros, ou seja, 508 euros por mês, ou seja, a taxa de esforço permitida pela lei é de 25%, porque este casal irá pagar de renda o valor máximo de 148 euros por mês. 148 euros por mês. Para um casal que tem um rendimento mensal de 508 euros e que pagava uma renda de 30, 40, 50, 60 euros, é um aumento brutal da renda. Este casal poderá vir a ter dificuldade em dar a resposta a este aumento de renda. E vai-se atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ou então atrasa-se 8 dias, 4 vezes num ano. E a proposta de lei permite, então, despejar este casal da sua casa. Este é um exemplo concreto que mostra que, efetivamente, esta lei permite despejar pessoas idosas, contrariamente àquilo que a propaganda governamental tenta fazer passar e que a Sra. Ministra aqui nesta casa, quer na Comissão, quer no plenário, já tentou também fazer passar. E a pergunta que eu lhes queria colocar é, na previsão de ocorrerem milhares de despejos na sequência da aplicação desta lei, claro que aqui os partidos da maioria parlamentar negarão que isto irá acontecer. Não vai haver despejos, ou será apenas marginal. Mas cá estaremos para ver o que é que resultará da aplicação desta lei. E se resultarem, como é natural, da aplicação desta lei, dezenas de milhares de despejos, e visto que as pessoas simplesmente não podem abdicar de uma habitação, não vão viver para baixo da ponte, simplesmente não podem ficar sem um teto, irão recorrer, em primeiro lugar, presume-se, às câmaras municipais. E a pergunta que eu lhes queria colocar é esta. Estarão as câmaras municipais de Lisboa e de Sintra preparadas para, nos próximos meses, ocorrer este fluxo extraordinário de pessoas despejadas das suas casas?
O senhor deputado sabe muito bem que é assim. Estão preparadas as câmaras municipais para responder a este fluxo de despejados que vai ocorrer nos próximos tempos e resultado da aplicação destas leis? Há uma resposta que podem dar a esta questão em termos de habitação municipal? É a primeira questão que lhes deixava. A segunda questão tem a ver com o comércio tradicional. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa já referiu aqui este problema e ouvimos aqui em particular a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que nos dizia claramente que se esta lei for aplicada, isto levará, e os números são deles, ao encerramento nos centros urbanos das nossas cidades, cerca de 80% das empresas de comércio tradicional, e que irá gerar um desemprego de 180 mil trabalhadores a prazo. São os números que nos foram apresentados pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Outras empresas representativas do setor do pequeno comércio e serviços apresentaram-nos também um panorama idêntico. Os números poderiam ser ligeiramente diferentes, mas todas apontavam para falências em massa de pequenos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que têm rendas anteriores a 1995, nos centros urbanos das cidades e vilas portuguesas. E a questão que eu lhe gostava de colocar, isto aliás aqui, permita-me antes de colocar a questão, claro que os partidos da direita dirão que há lá mecanismos para proteção das microentidades, mas é apenas uma prorrogação do prazo por 5 anos. Mesmo que eles a consigam aumentar o aumento de renda até 1/15 de valor patrimonial tributário nos primeiros 5 anos, depois terão um regime de renda livre. E se não for agora, é passado 5 anos. Mesmo assim, temos de ter em conta que o valor patrimonial tributário vai ser utilizado este ano. E as notícias que vêm a público das atualizações feitas revelam aumentos, em alguns casos, 100%, 200% e 300%. E, portanto, as pequenas estabelecimentos comerciais, de serviços, nas grandes cidades, nos centros urbanos, nos cascos históricos, terão este problema que foi aqui apontado por todas as associações representativas do setor. E a pergunta que eu também lhes queria colocar é como é que veem os centros urbanos e a questão da desertificação dos centros urbanos perante este panorama. E para terminar, dizer apenas, e porque não queria ultrapassar os 8 minutos que foram concedidos a cada um dos grupos parlamentares, dizer ainda que nós apresentamos algumas propostas de alteração a esta lei e, se necessário, até ao final do prazo apresentaremos outras. No entanto, deixar aqui claro que nós, com esta apresentação de propostas, apenas pretendemos minimizar os aspectos mais gravosos da lei. Minimizar os aspectos mais gravosos da lei e, em particular, seria esta questão do encerramento de estabelecimentos comerciais, a questão do despejo de inquilinos de rendas mais antigas, antes de 1990, e também a questão, que não tive aqui tempo de abordar, das coletividades e outras associações que também serão abrangidas e prejudicadas por esta lei. Portanto, não temos ilusões ao seu deputado Leitão Amaro. Eu ouvi-o atentamente, não o interrompi, ouçam-me também ao TF, mesmo discordando, ouça-me sem me interromper. Bem, não temos qualquer ilusão de que as nossas propostas transformarão uma lei que é má numa lei boa. Porque, aliás, como dizia o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa na sua intervenção, é impossível ou difícil endireitar a sombra de uma vara torta. E esta lei, o conjunto de leis apresentadas pelo Governo, é uma vara muito torta. E, portanto, não há maneira de endireitar isto. No entanto, e porque entendemos que há aspectos extremamente gravosos, apresentamos algumas propostas de alteração no sentido de minimizar exatamente esses aspectos mais gravosos. Muito obrigado.